Também não houve nada assim que falasse, nossa, quem não assistir aquela gravação está perdido. Então sejam bem-vindos aí à nossa última aula do ano de 2021, dia 17 de dezembro, o nosso encontro aí, né, falando um pouquinho sobre cálculo, sobre física aplicada, né, tudo dentro da mecânica que a gente está estudando. E hoje a gente vai fazer os finalmente aqui da parte de cálculos. Vamos estar de volta aí, vocês com um colega meu lá no dia 17 de janeiro, então as aulas recomeçam no dia 17 de janeiro, e eu vou estar com vocês a partir do dia 24 de janeiro, que é uma semana depois, tá? Então vou estar num período de férias aí, primeiro eu tenho umas horas para compensar e depois eu começo as férias a partir do dia 3, então por isso que ficou tão esticado aí, né? Tô com um banco de horas lá que eu preciso zerar também, e vai ser agora nesse período aí entre Natal e Ano Novo. Beleza, gente. Então, vamos trabalhar, né? Eu queria hoje falar com vocês um pouquinho sobre um negócio que a gente tem, que é da física, né? Mas usa um pouco da matemática que a gente vem trabalhando aí, tá? Usa um pouquinho daquela trigonometria que a gente estudou, né? Então, tudo naquela filosofia, né? Enxergar os triângulos. Então, vou pegar aqui, para não perder o costume, o nosso querido Pente. Ele sempre ajudando a gente aqui, né? Então, assim, puxa, tinha que arrumar um cara que soubesse fazer umas coisas melhores aí, né? Mas eu acho que ele tem atendido, né? Tem mostrado pra gente algumas coisas legais, tem servido como uma boa ferramenta. Então, vamos abrir aqui. Estava comentando com os colegas aí no início, eu tive que reiniciar a máquina aqui porque ela tá velhinha já, de vez em quando ela dá uns tilts. Hoje, para ajudar, eu logo cedo já tinha que tomar umas providências aí, acho que eu estava meio dormindo ainda. Eu comecei a trabalhar, abri o computador, fui trabalhando, vi o fio dele aqui no lugar, mas não estava ligado na tomada, né? E tô lá trabalhando e tal, daqui a pouco, puf, cadê a energia? Acabou, zerou a bateria, e aí começou o drama, né? Mas vamos lá. Gente, então, eu queria mostrar para vocês uma coisa, que vocês vão falar assim, pô, já vi isso aí, né? Então vocês vão se lembrar que numa das atividades que nós fizemos lá, a gente tinha alguma coisa mais ou menos assim, ó, tinha uma barra, certo? Vamos fazer ela mais fininha aqui para ficar padrão legal, né? Pode ser uma barra, um eixo, alguma coisa assim, tá certo? Vocês vão lembrar disso daí. E a gente tinha aqui o seguinte, ó. Na época lá, uma força que incidia verticalmente aqui, pelo menos de acordo com a figura, né? Então daí eu vou fazer aqui as pontinhas da seta, certo? Olha que bonito, hein? Eu tinha uma força aqui, tá? E eu tinha dois pontos, né? Eu tinha aqui uma força F, então nós vamos chamar ela aqui de F. Ui, tá grandão aqui, vamos diminuir um pouco essa letra. Aqui, ó. 22, acho que tá um tamanho bom. Então a gente tinha aqui uma força F, tá? E, opa, tá bom assim. A gente tinha esse F, eu tinha um ponto de incidência aqui. Vocês estão lembrando mais ou menos disso? Aí a gente tinha aqui, né, um ponto A. E do outro lado aqui, vamos esticar aqui, tinha um ponto B, certo? Bem, e a gente falou para vocês, né? Só um pouquinho. B, tá bom aqui. A gente falou para vocês que cada um desses pontos, né, eram os pontos onde a gente tinha os mancais, lembram do alimentador lá da máquina de conformar porcas, né? Tinha os rolamentos ali, a gente calculou os esforços, depois viu se a vida útil do rolamento estava de acordo ou não, né? Então, só para a gente finalizar aquela configuração, a gente tinha aqui, então, uma outra seta aqui, tá? E uma outra seta aqui. Alguém consegue admitir os colegas aí para mim, por favor?
outro aqui, vamos fazer as pontinhas das setas, tá? Meio ingrato esse negócio de fazer seta no Paint aqui, né? Mas a gente vai se virando. Então vejam só, finalizando o desenho aqui, né? Até que ficou bonito. Então a gente tinha aqui os pontos A e B, tá? Vou mudar um pouco essa nomenclatura aqui. Na verdade, eu vou chegar lá para cima aqui, tá? Me dá só um segundinho aí para eu fazer isso. Então, vou apagar esse B daqui. Vou apagar esse A daqui. E aí, eu vou escrever assim, ó. Ponto B. Aqui. Ponto A. Certo? Vamos chegar mais pertinho aqui. E aí, cada uma dessas forças aqui, nós chamamos de RA e RB, né? Que seriam as reações aí. Vou exibir o lobby aqui, que tem gente querendo entrar. Vamos admitir todo mundo aqui. Boa noite para quem está chegando. Então, a gente tinha aqui, ó, ponto A, ponto B. Então, nós chamamos aqui de R, opa, A. Vou escrever o A menorzinho já já. Vamos botar outro R aqui. Aqui o R. Vamos chamar de RB, né? Então, agora a gente vai fazer de novo. Uma letra menorzinha aqui. Então, RA. Chega bem pertinho ali. Aí, ó. Né? E agora o RB. Pronto. Então, definido o problema, né? Vocês lembram disso aí, né? Que a gente depois fez os cálculos. Então, a gente tem uma força aqui, representada por essa seta aqui, que vem nessa direção, que para nós, de acordo com esse desenho aqui, está na vertical, tá? O desenho, eu posso colocar ele na posição que me favoreça calcular também isso daí, né? Então, eu posso estar vendo de cima, eu posso estar vendo de frente, eu posso estar vendo de perfil, eu posso estar vendo de onde eu quiser, eu posso até inclinar o negócio para eu ver, desde que eu facilite a compreensão do processo, né? O que está acontecendo ali. Então, o fato é que eu tenho uma força que vem de lá para cá e tenho dois pontos de apoio aqui que fazem a reação. A soma de RA com RB vai dar igual ao F, tá? Porque eu tenho RA mais RB numa direção, no caso aqui subindo, e eu tenho o F, no caso aqui descendo. Então, como eu só tenho essas três forças e o Isaac Newton lá fez o favor de dizer, olha, quando há equilíbrio, a gente sabe que a somatória de forças aqui tem que ser igual a zero. Então, se eu somar RA, que a gente pode colocar positivo, porque está indo para essa direção aqui, mais RB também, né, positivo, e menos F, tudo isso é igual a zero. Então, eu posso concluir que RA mais RB é igual a F, né, onde eu jogo F para o outro lado. Ah, não entendi. Então, vamos escrever aqui rapidão, né, só para ficar registrado aí. Vou colocar uma letra maior. Eu não vou ficar agora mudando o tamanho das letras, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Opa. RA mais RB menos F igual a zero. Opa, faltou um pedacinho ali. Igual a zero, tá? E em vista disso, então, agora eu posso escrever que RA mais RB é igual a F. Então, F passa para o lado de lá. Tinha o sinal negativo, eu inverto a operação, ele estava se subtraindo, eu inverto, então ele soma agora, né? Ele passa a ser positivo, tá? Tudo bem? Então, isso aqui é uma maneira que a gente tem de representar as forças aqui envolvidas no sistema, e aqui, né, a visualização gráfica aí da coisa. Essas setinhas aqui, elas têm um nome, né? O nome delas é
vetores. Então, elas são vetores. Quando alguém falar, cadê os vetores das forças aí? Então, aqui, os vetores, tá certo? E esses vetores, eles definem três coisas para a gente. Geralmente, a gente simplifica um pouco e define duas coisas, mas eles podem definir módulo. Aí você vai falar, o que é módulo? Módulo é a intensidade, é o valor que alguma coisa tem, tá certo? Então, eu posso colocar valor, mas é módulo que vocês vão ver nos livros de física, né? Depois eu vou ter a direção e vou ter o sentido. Então, vamos lá, vamos escrever isso aí, ó. Módulo, né? Módulo, que está associado aí ao valor, certo? Depois, direção e depois, sentido. E aí, cabe a explicação, né? O módulo, eu falei que a gente simplifica. Às vezes a gente deixa o módulo de lado, a gente não representa o módulo diretamente com o vetor, mas a gente vai mostrar para vocês como que isso pode ser feito e de uma maneira muito útil até, né? Porque ele vai me dar respostas aí de alguma forma gráfica, né? Só olhando pelas figuras, tá? Mas muitas vezes eu coloco o quê? Eu coloco o valor aqui. Então, eu, em vez de representar o valor na seta, no vetor, eu escrevo do lado dele. Então, vamos explicar melhor. Eu posso atribuir o tamanho desse vetor aqui, ó, vocês viram que eu fiz um grande aqui, um médio e um menor aqui, um pequeno. Então, eu quero representar o quê? Que a hora que eu somo esse com esse, dá esse. Não está bem certinho aqui, né? Mas eu poderia fazer isso, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor assim, né? Só fazer uma representação bobona aqui, ó. Esse vetor aqui, então vamos fazer a pontinha dele. Ficou meio aberta aqui, vamos fechar um pouco. Professor chato. Aqui. Tá? E eu tenho outro vetor aqui, ó. Opa, tô querendo fazer a seta de uma vez só, não dá, né? É apenas uma reta, não é uma caneta. Tá, então eu tenho dois vetores aqui, né? A hora que eu for somar, eu posso fazer o quê? Graficamente, eu posso trazer esse aqui encostado nesse aqui, né? Não vou falar, vou trazer um na bunda do outro aí, porque fica feio falar isso aqui na aula gravada, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Então, vai ficar esse aqui. Ela é. Esse aqui. Ok? Função é soma reta, meu Deus. Aí. Então ficou esse aqui. Era para ser igualzinho, tá? E agora vai ter mais um aqui. Reparem o que eu vou fazer, ó. Ele tá aqui. Tá do mesmo tamanho do de cima, né? Aproximadamente. Agora eu venho com ele aqui, ó. Trago ele aqui. Bem pertinho do outro. Mas eu lembro que ele tá aqui assim, ó. Aqui. E aqui. Então, eu posso dizer que a soma deste vetor aqui com esse, que esse da esquerda representa esse, e o da direita representa esse. A soma dos dois é igual a isso aqui, ó. Um vetor que tem o tamanho igual à soma dos dois tamanhos que eu tinha anteriormente. Então, isso é uma maneira de eu somar vetores. Quando eles estão na mesma linha, é muito baba, né? Então, eu posso somar, tá? Então, vamos supor, esse aqui vale 10, esse aqui vale 10, esse aqui 10 mais 10, vai dar um vetor de 20 aqui. Então, eu posso associar o valor ao tamanho da, da flecha aqui, né? Desse vetor. Às vezes eu faço isso, às vezes eu não faço isso, mas eu tenho que colocar o valor nele, ok? Então tá. Direção. Direção, não tem jeito. Sempre eu vou falar da direção, por quê?
No caso, a direção aqui, ó, é vertical, aqui também, aqui também. Então, direção dos três é a mesma. Aqui a direção é horizontal, 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 horizontal. Tanto é que para eu somar assim, eles têm que estar na mesma direção, tá? Então, beleza, ó. Vertical, esses três estão na mesma direção. Estão aplicados em pontos diferentes, mas eles estão na mesma direção. Eles só fazem essa peça subir ou descer. Ou, no caso, né, estando em equilíbrio, vai manter ela paradinha ali. Mas eu não consigo nenhum movimento lateral dessa peça aqui por conta dessas três forças. Não dá, não tem como. Aqui, eu só tenho movimento horizontal. Então, são forças horizontais. A resultante aqui é uma força que vai para lá, então isso vai estar, talvez, se movimentando. Eu não tenho reação aqui, né? Eu teria que ter uma reação para zerar. Aqui eu tenho, né? Mas é só para mostrar para vocês o que são os vetores. Então, o módulo está associado ao tamanho, ao valor. Direção está associado realmente a para onde o troço está alinhado, né? Em que alinhamento que ele está. E sentido, aí sentido sim, tem a ver com para onde está apontado. Então aqui, ó, o sentido é na vertical, de baixo para cima. Aqui também, ó, sentido na vertical, de baixo para cima. Aqui é o sentido na vertical, de cima para baixo. Então, né, direção vertical, todos três, sentido de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Sentido sul-norte, sentido norte-sul, sentido sul-norte. São maneiras que a gente pode falar, tá? Então, o vetor, ele resume isso daí, né? Quando eu tenho vetores, então, na mesma direção, se eles forem para o mesmo sentido, eu vou somar. Se eles forem de sentidos opostos, eu vou subtrair. E qual que vai vencer? Que vença o melhor, ou melhor, que vença o maior. Então, né, é assim que vai funcionar. Se você tem, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. Você tem um vetor aqui, ó. Aqui assim, certo? Esse cara está indo da esquerda para a direita. Então, é um vetor na direção horizontal e ele está no sentido da esquerda para a direita. Meu Deus do céu. Consegui falar errado isso aqui. Agora eu tenho um outro vetor aqui, tá? Ele está aqui, na mesma direção. Ele poderia, gente, ó, estar aqui, aqui, qualquer lugar, tá? Aqui, 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 em qualquer lugar, certo? Aqui embaixo, beleza? Mas eu vou colocar alinhado aqui para facilitar a vida de vocês. E aí vou colocar certinho ali. Esse aqui sim, tá da direita para a esquerda. Então eles estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Lembrando que na mesma direção não precisa estar alinhado um com o outro, eles podem estar um em cima, outro embaixo, desde que na horizontal. Então, quando eu faço a soma desses vetores, ou seja, a interação entre eles, a soma, na verdade, é o quê? Se tem duas pessoas, eu estou empurrando o carro, você vem me ajudar a empurrar o carro, você está somando esforços comigo, não é verdade? Agora, se eu estou empurrando o carro, você vem me sacanear e começa a segurar o carro, começa a empurrar ao contrário, então você não está somando esforço, você está neutralizando o meu esforço, né? Você está colocando uma oposição ao meu esforço, você está enchendo o saco, modo de dizer, né? Então, qual vai ser? Oi? É, Pode falar. desculpa aí te incomodar. Imagina que é isso. Aqui nesse exemplo, como o F é mais pro A, tem aí alguma diferença de força ou a força é igual para ambos? Você está falando nessa figura aqui. Isso. Tá, nessa figura aqui, o que que Como, acontece? Vamos selecionar essa figura aí. Vamos selecionar. Estamos falando disso aqui, ó. Tá? Dessa situação aqui. Beleza? Então, aqui, eu tenho o seguinte sistema. Deixa eu tirar dessa tela aqui, antes que eu faça a lambança aqui. Eu tenho uma força aqui, que está, nesse caso do nosso desenho, de cima para baixo, e tenho duas que estão de baixo para cima. Tá.
Se essa força tivesse exatamente aqui no meio, bem no meio, eu diria que RA e RB são iguais, cada uma respondendo pela metade da resistência aqui. Então, por exemplo, se F fosse 100, eu teria 50 aqui e 50 aqui, tá certo? Como eu estou vendo que essa força ela está mais voltada, está mais para perto do ponto A do que do ponto B, então eu sei que o ponto A vai ter uma resistência maior do que o ponto B. Então RA é maior que RB. Como calcular isso aqui? Talvez a gente não esteja lembrando, né? Mas a gente fez aquele cálculo de momentos, né? Onde eu pego, fixo um ponto, então eu posso fixar esse ponto aqui, aí eu pego essa distância, então faço força F vezes a distância. Aí isso gera um movimento como se fosse girar assim, ó, no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário. Quem que vai segurar esse movimento? É o RB, que também vai estar multiplicado por essa distância total aqui, ó, do ponto A, que é o ponto que eu fixei, até o ponto B. Então, eu multiplico RB pela distância. Como eu tenho um valor aqui de distância, um valor de força que é dado, e eu tenho aqui um valor de distância e falta somente o valor RB, então fazendo essa conta, né, um igualando com o outro, eu vou chegar no valor de RB. A hora que eu chegar no valor de RB, eu pego o valor de F, tiro o tanto que pertence ao RB, o que sobrar é o RA, porque a soma dos dois tem que ser igual à força, ok? A gente pode, sem problema algum, depois calcular isso daqui, né? Jogar umas distâncias aqui e calcular. Só para a gente finalizar esse raciocínio aqui dos vetores, né? Então, eu só queria terminar essa parte gráfica aqui, e depois a gente faz essa brincadeira aqui com valores, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho, tirar essa marcação, e aí sim, né? Se eu tenho um vetor aqui que vai para a direita e um outro vetor que vem para a esquerda, eles se anulam, mas se anulam assim. Eles se anulariam se fossem iguais. Como não são, então esse do lado esquerdo ainda vai prevalecer. Então, qual que é a resultante aí? A resultante vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter aqui uma linha, que seria isso daqui. Eu posso colocar essa linha onde eu quiser, tá? Posso colocar ela no meio, posso colocar ela para cima, para baixo. Só estou representando graficamente. Então, isso aqui representa o primeiro aqui do lado esquerdo, mas eu vou voltar um tanto, que é o lado direito. Então, eu estou dizendo que... Opa! Nilson não aprendeu ainda que o negócio é uma linha só. Pronto. Então, eu estou dizendo que isso menos isso deve dar isso, né? Teria que botar na escala certinho, pegar uma régua aqui e fazer, mas provavelmente se eu pudesse, né, eu não tenho como arrastar esse vetor para cá agora que ele já está fixado aqui, mas se eu arrastasse ele aqui, ele pegaria daqui até aqui. Então, no caso de eu representar graficamente, sem colocar números, sem colocar valores, é assim que eu vou proceder. No entanto, como isso dá um certo trabalho, quando eu estou na mesma direção aqui, eu não fico preocupado em colocar as setas do tamanho. Eu simplesmente coloco o valor de cada uma e faço as contas, como eu fiz aqui, né? Só colocar valores aqui, a gente sai fazendo conta. Beleza, meu povo? Tranquilos? Então, só para a gente brincar um pouco, tá? Só para a gente brincar, eu vou fazer, então, essa conta aqui, atribuindo valores, né? Então, a gente vai apagar um pedaço aqui para não ficar tão bagunçadão. Vou apagar essa parte, tá? E vamos trabalhar com esse modelo que a gente definiu aqui, que ele lembra muito aquele alimentador de porcas lá, né? A conformadora de porcas. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer... Eu vou usar linhas bonitinhas mesmo. Eu ia fazer uma simplificação aqui, mas não vou. Então, vou fazer aqui, ó. Uma linha aqui. Certo? Não tá boa essa linha. Pera aí, vamos sair fora dela. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Caraca, hein? Vou fazer para baixo aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui, eu tenho mais espaço aqui para baixo. Ok. Só que eu vou afinar ela um pouco,
porque ela é uma linha auxiliar, né? Aí eu vou fazer outra linha aqui auxiliar também. E vou fazer mais uma linha auxiliar aqui. Mais ou menos isso, tá, gente? Eu vou colocar as medidas aqui, né? Então, vou puxar uma linha de cota aqui. Certo? Vocês me perdoem, eu não vou colocar setinha não, tá? Porque é um saco ficar fazendo setinha nesse pente aqui, tá? Vocês sabem que tem as setinhas nas pontas aqui, né? Então, vou colocar valores aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu ver o valor que fica bom aqui. Vou colocar aqui 80. Então, essa medida é 80. E vou colocar aqui a medida 200. Certo? Então, eu tenho aqui 80 e 200. Então, veja, eu preciso dar um valor para f, porque senão fico amarrado, né? Fico preso aqui. Então, vou dizer que f é igual a 1000, 1000 newtons. Newtons. Isso. Dá uma ajeitadinha aqui. Olha, que chique, né? Então, por exemplo, se eu tenho 1000 newtons aqui, e eu tivesse, né, se essa força fosse bem no meio aqui, eu já saberia que eu tenho 500 newtons aqui e 500 aqui. Mas não é o caso, né? A força está mais para o lado de cá. Então, eu tenho aqui uma distância de 80, esse aqui mede 200, então eu tenho uma distância aqui de 120, certo? Então, como é que eu vou fazer essa conta aí? Vocês sabem fazer isso daí, vocês fizeram comigo lá, naqueles sábados, né? Então, eu vou dizer que a somatória de momentos em relação a um ponto qualquer, que eu vou escolher aqui o ponto A, ela vai ser igual a zero. Significa o quê? Então, vamos escolher o ponto A. Espera lá. Ponto A, escolhi o ponto A. Beleza, tá aqui, ó. Azulzinho. Ponto A escolhido. Eu vou pegar, então, que 1000 multiplicado por 80, que é a força vezes a distância, certo? Vamos escrever aqui, então. 1000 vezes 80. Agora, isso está fazendo o quê? Está fazendo com que a peça queira girar no sentido horário, né? Se ele fosse o ponteiro do relógio, ele ia descer. Porém, para evitar que ele desça, eu tenho justamente o RB aqui fazendo força ao contrário. Então, o RB vai fazer ele subir. Como o RB é uma reação, então, na verdade, vai estar equilibrado. Tem que ser igual. Um vai fazer o outro ficar parado. Então, agora eu tenho aqui, ó, menos, certo? Vou colocar parênteses aqui, mas não precisa, né? Vou colocar para ficar bonitinho. Menos, cadê? 200, vamos escrever na ordem, né? Força vezes distância, força vezes distância. Então, menos RB vezes 200. Isso daí é igual a zero. Beleza, então já fiz a conta, né? Quer dizer, não fiz ainda. Mas agora eu posso arrumar isso aí. Vou dizer então que 1000 vezes 80 é igual. Olha lá, eu tenho uma parte negativa. Como eu passei ela para o lado de lá, para o lado, atravessou a ponte, fica positivo. Então, RB vezes 200. Ou ainda, 200 RB. Certo? Então, continuando, eu vou fazer aqui o quê? Vou dizer que, vou andar mais para cá, senão vou atropelar o desenho aqui. 1000 vezes 80 vai dar 80 mil. 80 mil. Então, 200 RB.
certo? Portanto, meus caríssimos colegas, 80.000 dividido por 200 é igual RB. Faltou uma titica aqui. Pronto. Então, se eu pegar 80.000 e dividir por 200, eu vou ter o valor de RB, né? Então, posso cortar aqui 2 zeros, vai dar 800 aqui, dividido por 2, então vai dar 400. Então, olha só, eu posso, de calcular que RB é igual a 400 newton. Beleza. Então, com isso calculado, né? Agora eu já sei que somando RA com RB tem que dar 1.000. Se RB vale 400, quanto que vale RA? 600, né? Então, por meio desse cálculo aí, utilizando esses vetores, eu descobri como chegar no valor de cada força aí, tá? Então, eu trabalhei muito mais aqui com direção e sentido, porque eu coloquei aqui a direção e o sentido de cada uma delas. E o módulo, eu coloquei ele aqui nas contas, ó, 1.000, calculei o 400 aqui, depois calculo 600 aqui, jogando nessa formuleta aqui de cima, tá? Beleza. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Mas eu só posso ter forças assim, bonitinhas na vertical, ou bonitinhas na horizontal, e se eu tiver forças inclinadas, né? Tem lá um braço lá que segura uma girafinha lá, né? Um guincho daquele lá, que ele está inclinado, ele tem um ângulo. Como é que eu faço para trabalhar aquela força? Então, né? Não sabemos. Ainda não sabemos, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso aí de uma forma diferente. Vocês gostaram desse daí? Eu vou apagar ele aqui então, tá? Vou fazer um outro para a gente poder brincar. E fazer um outro, acho que o negócio é fazer outro mesmo assim, né? Então, vou apagar geral. Podia aproveitar algumas partes desse, mas dá mais trabalho. Opa, dá mais trabalho ficar pensando nisso do que fazer isso aqui, ó. Meter a borracha, tá? E aí a gente já vai pensar. Vou apagar isso aqui também, né? A gente vai pensar num guinchinho aí. Tudo para quê? Para aplicar nossa amiga trigonometria. Uau, é isso mesmo, né? Então vejam só. Vou pegar lá, fazer um desenho meio rápido aqui, né? Para não ficar o dia inteiro. Então, vou fazer isso aqui. Vamos melhorar a espessura aí, beleza. Então, tenho aqui um braço. Tenho aqui agora suporte. Legal. E vou ter aqui outro braço. Esse é legal, hein, gente, ó. Vou fazer assim, peraí. Fazer assim, então vou fazer assim. Olha só que legal. Tem um sistema aqui, então, que ajuda a segurar, né? Só, mas que merda é essa aí? Quer ver, ó? Vou fazer um negócio legal aqui. A gente dá um girinho aqui. Vamos ver. Traz para cá. Dá mais um girinho aqui. Oi? Que bacana! Já sai um projeto aí, não é? Então, gente, isso daqui, simbolicamente, tá? Aproveitando aí algumas formas que tem no Paint aqui, a gente está simbolizando um guincho. Ah, mas é um guincho? Peraí, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos pendurar alguma coisa nesse guincho aí, ó. Vamos pendurar aqui algo, e esse algo
tem que ser grande. Ó. Pronto. Então, esse é o guincho. Tá certo? E aí, o pessoal vai ter o quê? Vai pensar o seguinte, ó. Esse guincho aqui, eu tenho uma massa aqui, né? Se eu tenho uma massa... Esse problema aí, galera, a gente vai fazer ele, vai calcular ele no segundo módulo, tá? Quando a gente falar de materiais e ensaios, a gente vai trabalhar com esse guincho aí. Então, hoje, a gente vai conhecer alguns princípios só que envolvem o funcionamento desse guincho. Então, se eu tenho uma massa M aqui, ela gera para mim um peso, tá certo? Onde o peso vai ser o quê? A multiplicação dessa massa M vezes a aceleração da gravidade. A gente sabe que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, porém, se a gente colocar lá arredondado para 10, tá de bom tamanho, né? Então, a gente costuma falar que se eu tenho uma massa aí de 50 quilogramas, eu posso pensar que eu tenho 500 newton, fazendo força aí para baixo, puxando essa ponta do guincho para baixo, certo? E aí eu poderia pensar nos pontos desse negócio, né? Vamos colocar pontos aqui para a gente não se perder. Eu tenho, vamos diminuir esse ponto, senão vai ficar um ponto mesmo parrudo aí. Então, aqui, ó, um ponto aqui, vou colocar aqui, outro ponto, né? Tive que mudar um pouquinho para não ficar, fazer assim, vai. Seja o que Deus quiser. Aqui, aqui, e aqui. Então, quando eu analiso essa barra que está aqui na horizontal, que é o braço do meu guincho aqui, eu tenho 3 pontos importantes, tá? E eu vou chamar esses pontos aí de A, B e C. Então, eu venho aqui e começo a chamar aqui, ó, de A. Depois eu venho mais um pouco aqui, pam, chamo de B. E aí faltou espaço aqui, vamos puxar mais aqui. Eu venho aqui, chamo isso aqui de C. Agora eu dou uma ajeitadinha, né? Ó, chega mais perto aqui. O A vai ficar meio encavaladão aqui. Pronto, aí que delícia. Ó, ABC. Eita ferro, hein? Parece que o cara ensaiou para fazer isso aí. Então, eu tenho os pontos A, B e C, que são pontos importantes dessa viga, tá? Se eu fosse o projetista desse negócio, eu ia ter que me preocupar com esses 3 pontos. Por quê? Bom, aqui eu tenho que ter uma peça, talvez um pino, né, que faça a articulação desse cabo, provavelmente um cabo de aço, com essa barra. Então, eu vou ter que calcular o esforço feito aqui e se o pino que eu coloquei aqui vai suportar esse esforço. Então, primeira coisa. Depois aqui, ó, eu tenho esse braço aqui, né? Então, eu tenho que calcular a força que esse braço está fazendo para manter isso aqui no lugar. E aí também eu vou calcular o pino aqui, se está de acordo. Eu vou calcular o braço aqui e o pistão, né? Pode ser um pistão hidráulico aqui. Se ele faz a força que eu preciso. Para que ele faça a força, eu tenho que conhecer um pouco lá da hidráulica, né? Que diz que pressão é força sobre área. Então, se eu pegar a pressão e multiplicar pela área, eu vou ter a força que esse pistão é capaz de fazer. E aí a gente vai brincando, mas o cara fala assim, quanto de força esse pistão tem que fazer? Aí você responde, não sei, né? Então você está lascado, porque tem que saber, tem que dar um jeito de calcular, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a força que esse bracinho aqui, ó, que esse pistão aqui vai fazer, ela é uma força grande ou pequena em relação à força que está pendurada aqui? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho enquanto eu pego uma água. Já vou repetir a pergunta aí, tá? Dá 2 minutos para vocês pensarem.
E aí, gente, o que vocês acham? A força no bracinho aí, ela é grande, é pequena, como é que é? Eu Aí acho que é vai fazer pequeno, mais força, porque né? Um falou que acha que vai fazer mais força, outro falou que acha que é pequena, né? Bom, na verdade, ela é um tanto grande, comparada com a força que a gente faz aqui. E é aí que às vezes a gente se atrapalha, né? Então, esses dias eu ajudei os meninos a calcularem um guinchinho um pouco parecido com isso aqui, né? Não era bem desse jeito, mas ele tinha algo semelhante. E o deles lá, a força que fazia no ponto de apoio aqui, que não era desse jeito aqui, era um sistema diferente, ela dava 9 vezes o valor do que você colocasse aqui. Então, se você pendurasse lá 100 quilos, ia fazer 900 quilos de força no apoio ali que eles tinham projetado, né? Então, eu falei, ó, vocês têm que reforçar bastante aqui, porque é onde a peça pode dobrar, né? Onde ela pode ceder. Mas eu já vou explicar isso aí para vocês, só um pouquinho. Então, funciona assim, ó. Se eu pegar essa viga aqui, A, B e C, eu vou ter a seguinte situação. Vou desenhar ela num formato simplificado aqui. Vou tentar fazer aqui em cima. Vou fazer o seguinte, gente. Deu para entender como é que é a figura aqui, né? Eu vou tirar um pouquinho desse pé aqui, fazendo assim, ó. Vou apagar um pedaço dele aqui para sobrar espaço para eu trabalhar. Ok? Então, agora, vou repetir isso daqui de uma forma simplificada, fazendo só uma linha, que é o que interessa para a gente, né? A gente precisa entender que existe uma linha aqui que passa pelos pontos A, B e C. Então, daí eu tenho ponto A, B e C de novo aqui, que eu posso tornar a escrever, depois eu escrevo, né? Mas eu vou pensar o seguinte, ó, aqui no ponto C, eu já sei que eu tenho uma força vertical. Então, eu tenho uma força vertical aqui, que é um vetor que eu vou representar aqui, ó, um peso, tá? Muito bem. Então, isso aqui eu posso escrever como peso. Cadê a letra aqui? Ops, ops. Peso. Vou encostar mais pertinho aqui, que eu não sei quanto é. Não estou ainda encanado com isso aqui. Depois a gente põe valores, tá? No ponto B, olha só onde está a situação aí. No ponto B, eu tenho uma força que eu sei que está nessa direção aqui, ó. Eu vou tentar achar o ponto B aqui, mais ou menos, né? A força está aqui, ó. A ideia é essa aqui, não sei se ficou paralelinho, bonitinho, mas vou puxar um pouquinho mais aqui. Aqui assim, ok? E vou colocar a pontinha dela aqui. Aqui. E aqui. Beleza? Aqui começa um pequeno problema para a gente. Por quê? Tem força no ponto A? Tem também. Eu, por enquanto, não vou encanar com ponto A. Então, só vou marcar esses pontos aqui, ó. Ponto B, ponto C e o ponto A. Tá? Por enquanto, só isso. Não coloquei as letras aqui, mas elas estão ali. Primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte, ó. Esse guincho, ele já está preso aqui, não é isso? Então, se ele está preso aqui, esse peso, né, essa massa que eu coloco aqui gera um peso que vai querer puxar essa barra aqui para baixo, e esse guincho aqui vai, então, segurar
para cima, né? Mas para cima, ó, ele faz força para lá. Para lá. Não faz para cima, ele faz para lá. Certo? Acontece que não tem como eu calcular essa força assim logo de cara. Então aí que eu vou usar a trigonometria. Porque pelo estudo que eu conheço, que vocês também conhecem, a coisa vai funcionar assim, ó. Eu vou ter uma força para baixo, eu tenho que gerar uma força para cima. Ah, mas a força vem do cantinho aqui. Não tem problema, mas ela vai gerar um resultado para cima, né? Porque vindo para cá, é isso que a gente gostaria de mostrar para vocês. Na verdade, esse vetor aqui, ó, ele é a soma de outros dois vetores. Ou seja, eu vou ter, vamos fazer aqui, ó, mais fininho. Vou ter um vetor aqui. Droga, não era para fazer com isso aqui. Calma aí. Ah, agora sim. Tem um vetor aqui, que eu vou fazer mais fininho. Isso. Com a setinha. Isso. E agora mais uma. Tá? E eu vou ter outro vetor aqui, ó. Então, isso aí significa uma brincadeira que eu costumo fazer com os alunos, que é imaginar que a gente está com um barco. Essa setinha ficou horrível, né? Mas tá aí, ó. Esse vetor aqui, mais grossinho aqui, ele é a soma desses dois outros aqui. Então, o que que vai acontecer? E, ó, esses vetores eu posso colocar eles onde eu quiser. Eu posso mexer com eles para cá, para lá. Eu poderia fazer assim, ó. Esse cara tá chegando aqui, eu coloco a ponta desse aqui, transformo num triângulo, ó. Vem para cá, vem para cá. A mesma coisa que falar assim, ó. Eu tenho que ir daqui até lá. Ah, mas eu não sei ir daqui até lá. Então, faz assim, ó. Vem daqui até aqui. Beleza. Chegou aqui? Cheguei. Agora você vira 90 graus e vem daqui até aqui. Pronto. Então você fez o que precisava, só que agora em duas etapas. Então a gente pega uma coisa desconhecida, que é quando eu tenho a força na parte inclinada, e transformo ela em duas coisas conhecidas e muito mais fáceis de trabalhar, tá? Então, eu posso pegar essa força que está aqui, jogar para cá, para lá, eu coloco ela onde fique mais interessante para eu entender e enxergar o quê? Um triângulo e um triângulo retângulo, porque sempre eu tenho que ter 90 graus aqui. Então, se é um triângulo retângulo, conhecendo os ângulos, eu sei que um é 90 e o resto eu vou definir aqui, eu consigo aplicar trigonometria. E como o vetor ele segue uma escala, então, para eu fechar essa figura com a angulação correta, eu posso dizer que cada força aqui é proporcional a cada lado do triângulo. Parece maluco, né? Mas eu faço uma coisa híbrida, assim, eu misturo o cálculo numérico ali, usando valores, números, né? Eu misturo ele com o cálculo geométrico, usando os valores das figuras. Tá ok? Então, isso que eu coloquei aqui, ó, eu representei desse jeito. Mas se eu não quiser representar desse jeito, eu posso representar como? Posso representar assim, ó. Vamos fazer diferente aqui. Vamos voltar aqui um pouco. Voltando, voltando, voltando. Voltando, voltando, voltando. Então, aquele que eu representei aqui embaixo, eu posso levar lá para cima. Posso fazer ele aqui, ó. Assim. Eu não fiz em cima da linha, porque senão a gente não ia enxergar nada, né? Mas seria exatamente em cima dessa linha que representa a barra aqui, horizontal, tá? Vamos botar as pontinhas dele aqui. Certo? E agora, vou fazer o outro. Comprido. Vamos subir um pouquinho aqui.
Porque se eu ligar aqui e aqui, ó, tem que virar um retangulinho, não pode ficar esquisito, né? Ficou com a linha meio quebradinha aqui, mas vocês não vão ficar chateados por isso, né? Aí, ó. Então, eu tenho que esse cara aqui inclinado, ele é decomposto nesse horizontal e nesse vertical. Então, na verdade, o que a gente quer mostrar para vocês? Primeiro, eu tenho a liberdade, igual o mouse aqui, ó, posso colocar o mouse aqui, posso colocar no meio, onde for mais conveniente. Mais conveniente é ou os três chegando no ponto, ou, né, os três partindo desse ponto aqui, ou ainda um fechando aqui, outro vindo aqui, para que eu enxergue um triângulo aqui, e com ele possa trabalhar a trigonometria. Qualquer jeito que eu fizer, vai dar o mesmo resultado. E aí vem aquela pergunta marota, né? Puxa vida, tá, mas o peso eu sei. Tem como eu calcular essa aqui para cima? É essa mesmo que eu vou calcular. Calculando essa, por trigonometria eu chego nessa, que é a hipotenusa. Eu calculo o cateto e aí chego na hipotenusa. Só que aí você vai falar para mim assim, mas olha, apareceu um outro cateto aqui, não apareceu? Empurrando a barra para lá, né? Porque quando eu faço força aqui no pistão, ele empurra para cima e para a direita. Nessa diagonal aqui, né? Eu divido ela para cima e para a direita. Eu falei da brincadeira com os alunos, é do barco. Eu já faço com vocês aí. Então tá, se eu faço isso, gerou uma força para a direita, o troço vai sair andando, né? Como é que eu seguro ele? Tem que gerar uma força para a esquerda. Em que ponto que eu tenho condição de gerar uma força para a esquerda aí? No ponto A, professor. No ponto A, maravilhoso, é isso aí. Então, aqui, ó, eu gero uma força igual, né? Porque para segurar o negócio no lugar, para a esquerda, tá? Então, já sei que o ponto A vai ter que ter uma força para a esquerda, porque senão essa barra vai querer cair lá para frente. Muito bom. Então, agora nós vamos calcular o seguinte. Vamos botar valores aqui e vamos calcular o valor dessas forças que a gente puder, tá? Então, vamos seguir aquele exemplo lá. Vou colocar aqui linhas auxiliares. Nossa, aqui ficou fininha. Aqui. Vou usar os mesmos números que eu usei no outro exemplo lá, tá? Porque eu quero, só por isso. Então, vou botar aqui 200. Ok. Subir um pouquinho. Não consigo subir porque sai fora do negócio aqui. Pronto. E aqui 80. Esse eu vou conseguir subir. Aí. Beleza? E eu tenho que dar um ângulo para isso aqui, né? Então, vamos dizer que esse ângulo aqui seja... Vou usar um ângulo legal aí, né? Ângulo de 30 graus, tá? Pra gente ver se presta isso ou não, né? Mas nós vamos colocar um ângulo de 30 graus aí. Então, nós vamos pegar aquela curvinha ali, jogar ela aqui. E dizer para as pessoas que esse bagulho aí tem 30 graus. 30 graus. Ficou bonito? Pronto. Então, ó, até olhando aqui para a figura, a gente enxerga já um triangulinho aqui, né? Então, os triângulos,
maiores ou menores, eles têm um negócio entre eles chamado semelhança, né? A gente pode usar essa semelhança aí. Então, agora a massa M aqui, nós vamos dizer que ela é de, sei lá, 500 quilos. Vamos lá, que é letra minúscula, né? Vamos fazer direito, então. 500 quilogramas. Bom, então assim, ó, olhei para esse negócio, né? Fui lá medir, daqui até aqui deu 80, daqui até aqui deu 200. Olhei lá, o negócio estava pendurado, estava escrito 500 quilogramas. Puxa vida. Beleza, já estou mais ou menos por dentro aí. Então, primeira coisa que eu posso fazer, transformar esses 500 quilogramas em peso, né? Então, se é 500 quilogramas, quantos newton vai dar, gente? 5.000 newton, né? Multiplico por 10. Ok? 5.000 newton. Então, essa aqui é a força. P igual... mil newtons. Até aqui tudo bem, galera? Vejam que a nossa intenção não é resolver esse problema, mas sim mostrar para vocês como é que a gente trabalha essa questão do ângulo aí, né? Eu tenho uma força inclinada, aqui é o ponto B, então vou chamar esse cara aqui de RB, ok? Vou chamar ele de... O que está errado aqui? RB. Então vai ser RB. Pronto. Tá? Ok? Deixa eu fazer uma chamadinha ali para vocês irem olhando para isso, respirando um pouquinho, pensando, né? Adriano, está presente? Presente. Beleza! Peraí que eu mudei a letra aqui para minúscula. Pronto. André. André. Não está. Antônio Luciano. Presente, professor. Haroldo. Presente, professor. Ok. Carlos Alberto. Presente. Opa, beleza. Clóvis. Presente. Ok. Malaguti. Presente. Ok. O Beto. Não está o Beto. Fernando. Presente. Ok. Guilherme. Não. Heitor. Será que o Heitor levantou a mão igual ontem? Vamos ver. Não, acho que não tá mesmo. Não, o nome dele tá aí. Ah, levantou a mão lá. Aê, Heitor, beleza. Estamos aí. Heitor. Igor. Não. João Felipe avisou que não vinha hoje. Leandro. Presente. Ok. Leda. Não veio a Leda hoje? Ai. Leonardo. Presente. Opa. Lindomar. Cadê o Lindomar? Não. Lucas. Lucas. Newton. Presente. Ok. Paulo José. Presente, professor. Ok, Paulo. Paulo Roberto. Não, também. Pedro. Não, também. Sérgio. Presente. Opa. Sidney. Presente. Opa. Tiago. Não está. Valdenir Segovia. Ok. Walter.
Não tá o Valtinho. Valber? Também não. Wallace? E Whitney? Não, mais ninguém? Vamos só dar aquela conferida básica aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver aqui na nossa reunião. Tá marcando 17, tirando eu, então vem para 16. Deve ter alguém com... o Malaguti com conexão dupla, sem problema nenhum. Tranquilo. E é só nós mesmo. Então tá. Alguém falou algo? Professor, Diga. tem uma pergunta para o senhor. Pode falar, Nilton. Com base no que o professor falou e eu aqui entendi, é assim. O senhor falou que vai ter a força A vai ser para a esquerda e a B, né? A direita, né? Veja só. Se a gente poderia fazer uma conta, já que 600 nós não calculou a força, né? Ainda não. Mas se for a força fosse 1000, então seria 600 para o A e para o B seria 400. E foi a conta. Na verdade, a gente precisaria calcular esse valor aí, porque é assim, ó, esse sistema aqui ele é diferente daquele lá. Aquele lá ele está apoiado dos dois lados, nas pontas, e a força vem pelo meio. Aquele primeiro que a gente passou, né? Esse daqui é um sistema que está apoiado no ponto A aqui e está apoiado no ponto B. O ponto C, ele está em balanço, que a gente fala, né? Ele está com a ponta livre ali. Então, ali eu coloco o peso, né? Eu penduro a massa ali, gera uma força-peso, que a gente calculou aqui de 5.000, e esse 5.000 vai provocar um efeito aqui no B e no A. É isso que a gente vai calcular agora, né? Então, se você aguardar um pouquinho, vamos fazer os cálculos, aí você volta a me perguntar em cima dos valores que a gente calcular aqui, acho que fica mais fácil, que eu não estou, assim, conseguindo enxergar exatamente o detalhe da sua pergunta aí, né? Como a gente está distante, eu estou tendo essa dificuldade aí, tá? Às vezes não é só vocês que têm a dificuldade de me entender, eu também tenho do lado de cá. Então, aguenta um tiquinho aí. Então, vamos fazer aquele lance, né, dos momentos em relação ao ponto A, porque, inclusive, é em relação ao ponto A mesmo, né? Se eu tirar esse braço aqui, o troço cai. Então, ele vai girar, vai articular aqui no ponto A. Tá? Então, se eu pegar os momentos aqui em relação ao ponto A, eu tenho aqui, ó. O ponto A está aqui, né? Se vocês quiserem, eu escrevo aqui, não tem problema. Vamos lá. Vamos escrever aqui A. Vamos escrever aqui B. Vamos escrever aqui C. Tá? Porque fica bonitão, né? A, B e C. Então, veja só. Se eu segurar aqui o ponto A, né? Fixar ele aqui, eu vou ter, então, esses 5.000 fazendo força para baixo, que é multiplicado pela distância total, que é 200, ó, lá em cima, 200. E eu vou ter aqui uma reação vertical, que eu vou chamar de RBY, né? Quer ver, ó? Vou chamar de RBY, porque Y é o eixo vertical. Podia chamar de RBV também. Reação B vertical. Opa, ficou ao contrário. Deixa eu mudar aqui. B. Vocês preferem Y ou V de vertical? Ninguém fala nada, eu vou por Y. Pronto. Pode ser V de vertical. Então, V de vertical. Aê, RBV, tá? Então, logicamente, seguindo, né, essa lógica aí, a gente tem aqui uma força chamada RBH, que é a reação B horizontal, tá certo? Então, horizontal aqui, vertical aqui. Somando essa vertical com essa horizontal, vai me dar
o RB verdadeiro, que é a força que vai fazer no pistão, que eu não tenho como calcular ela aqui ainda. Eu vou chegar nela, né? Por trigonometria. É aí que entra a parte gostosa do negócio. Pô, então serve para mais coisa do que ficar calculando a altura de árvore no quintal, né? Sim, claro, com certeza, né? Afinal de contas, nós não vamos trabalhar de lenhador, né? Então, tem que servir para mais coisas aí. Então, veja só. Vou fazer aquela conta lá, somatória de momentos em relação ao ponto A igual a 0. Então, vamos escrever aqui. A primeira força que eu tenho ali, então, partindo do ponto A aqui, eu ia botar o dedo no meu dedo, vocês não veem, né? Então, vou ter aqui, ó, o 200 vezes 500. Vamos colocar força primeiro, né? 5.000 vezes 200. Então, eu tenho aqui, ó, 5.000 newton vezes... Vou colocar tudo junto para ficar compactado aqui. Vezes 200. Isso é positivo porque está querendo girar no sentido horário. Eu que determino isso, né? E agora eu vou ter um negativo aqui, que é o RBV multiplicado por 80. Então, menos RBV vezes 80. Certo? Isso tudo é igual a 0. Vamos espichar um pouquinho a linha aqui. Beleza. Então, na linha seguinte, eu vou escrever assim, ó. 5.000 vezes 2 vai dar 10.000, certo? Mais 2 zeros, então vai dar 1 milhão, né? 5.000 vezes 200 dá 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Tá certo essa conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Tá certo. Então tá bom. Obrigado. Opa, cortou o som, parece? Então vamos lá. Então 10.000 menos, agora eu vou inverter ali, né? 80 RBV é igual a 0. Então esse 80 RBV, eu vou passar ele para o lado da direita. Então vai ficar 1 milhão é igual a 80 RBV. Então, se eu pegar o 80 e jogar aqui embaixo do 1 milhão, eu vou ter o valor de RBV, não vou? Então, eu posso dizer que RBV igual 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 80. Correto? Quanto que dá isso aí, gente? Estou sem calculadora aqui. Vou tirar essa linha aqui, porque eu vou precisar de espaço aqui depois. Alguém faz a continha para mim aí, por favor? Vai dar 12.500. 12.500? Obrigado. Vai dar 12.500 mil. Olha só, eu tinha 5.000 newtons aqui, o braço está fazendo uma força na vertical aqui de 12.500 newton, então deu 2,5 vezes a força que ele faz aqui, né? E realmente, ó, por que dá 2,5 vezes? Porque a distância que você tem aqui, ó, de 200, ela é 2,5 vezes a distância de 80. Então, se eu pegar 80 mais 40, que é 2,5 vezes, vai dar 200. Nossa, que massa, hein? Então, legal. Então, eu acabei de descobrir que RBV é igual a 12.500. E às vezes a pessoa fala, puxa, não imaginei que fosse fazer tanta força assim. Realmente, acontece, né? Então, nós vamos colocar aqui RBV igual 12.500 newton. Beleza. Então, estamos caminhando para a solução do problema aqui, né? Mesmo sabendo que o principal do nosso estudo aqui não é
solucionar esse problema, é entender como ele funciona. A gente não está assim, tão naquela neura de calcular a força aí, né? Mas eu já vi que esse braço, ele vai ter que fazer uma força, ele vai ter que gerar uma força vertical aí de 12.500. Só que para gerar essa força vertical de 12.500, no próprio eixo do braço aqui, ele vai ter que fazer mais força ainda, né? Então, vamos entender agora como que funciona isso. Isso aqui, ó, forma um triângulo. Se eu pegar essa força RBH e jogar aqui embaixo, ó, eu fecho um triângulo. E eu estou dizendo que eu tenho 30 graus aqui, né? Então, vamos pensar assim. Eu tenho essa aqui. Nós vamos calcular agora quem é quem aí, tá? Então, vamos ver isso aqui já já. Vamos desenhar esse triângulo aí. Esse triângulo, ele é assim, ó. Vou fazer ele aqui do lado esquerdo, tá, gente? Então, eu tenho um triângulo aqui, ou seja, essa aqui é a RBH, certo? Essa aqui é a RBV. E essa aqui é a RB. Então, agora eu tenho esse triângulo danadinho aí. Eu sei que é 30 graus aqui. Tá aqui, ó, 30 graus. O valor vertical aqui é 1.250. Não vai caber ali. Calma aí, galera. Já peguei raiva. Ah, vou fazer aqui mesmo. Foda-se. Fazer assim. Vai dar tudo certo. Fazer aqui. Estou tentando já deixar ele com uma cara de 30 graus ali, né? E aqui. Certo? Muito bem. Então, eu sei que aqui tem 30 graus. Ixi, ficou invertido o troço aqui. Vou só escrever 30 graus. 30 graus. Pronto. Eu sei que aqui, então, é 1.250... Ah, desculpa, 12.500. Chegar ele bem encostadinho aqui. Certo? E agora, meus amigos, eu tenho a hipotenusa aqui, né? Essa aqui é a hipotenusa. Certo? Que o nome dela é RB. RB. Eu já vou encostar ela mais para cá, que eu vou precisar desse espaço aqui. RB. Já vou deixar aqui, ó, igual. Daí eu ponho o valor depois. Beleza? Então, ó, trigonometria para vocês. Eu tenho aqui um triângulo. Ele tem 30 graus aqui. Esse aqui é o cateto oposto aos 30 graus. Essa aqui é a hipotenusa. Calcule a hipotenusa, por favor. Qual é a função que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Seno, cosseno, tangente. Seno. Uhum. Função seno. Muito bem. Então, você vai colocar assim, ó. Seno de 30 é igual a 12.500 dividido por RB. E com isso você vai calcular o valor de RB. Que vai dar um valor doido, né? Você vai falar, meu Deus do céu, mas está certo isso? Sim, está certo. Vou até arriscar um chute aqui, ó.
Acertei. Isso aí, professor. Isso aí, né? Então, a gente fez o quê, né? Seno de 30 é igual a 12.500 dividido por RB, tá? Então, né, vamos escrever isso aqui. Seno de 30 graus é igual a 12.500 sobre... aqui, tá? Então, eu posso inverter essa função aí, dizendo, eu estou fazendo meio rapidão aqui, né? Que RB, então eu troco de lugar, né? O RB com seno de 30 é igual a 12.500 dividido por seno de 30 graus. Nós sabemos que o seno de 30 graus é meio, né? Então, a gente vai escrever aqui, ó, RB é igual a 12.500 dividido por 0,5. Tá? Sendo dividido por 0,5, vai dar, então, que RB igual a 25.000 newton. Beleza? Então, veja só, né? Você tem aqui um negócio que você coloca 5.000 newtons, que equivale a uma massa de 500 quilos, né? E aí você precisa de um pistão que consiga fazer uma força que supere, né? Porque você não vai calcular ele no limite, você vai colocar um pistão um pouquinho mais forte aí, né? Não vai botar ele no limite, porque se o cara botar 510 quilos, o pistão não aguenta segurar mais. Então você vai colocar ele um pouco acima. Mas vamos supor que você calculasse tudo na casquinha ali, né? No limite. Então ele tem que ter pelo menos 25.000 newtons, que equivale a 2,5 toneladas. Então veja, para segurar 500 quilos, eu preciso gerar 2,5 toneladas. Entenderam? 5 vezes mais, né? Isso por causa da situação que ele está aí, do ângulo que ele tem. Se esse ângulo de 30 aqui fosse um ângulo maior, o que ia acontecer? Você ia estar com esse pistão muito mais na vertical aqui, né? Então, ele ia estar mais aqui, assim, na vertical. E isso, por um lado, facilitaria o movimento. Mas eu tenho que ver o seguinte, ó. Se eu coloco ele mais na vertical, mas eu estou encurtando esse ponto B aqui, eu também não sei, eu tenho que calcular. Porque se eu passar de 80 para 60, o pistão ficou mais na vertical. Ele vai estar, né, mais alinhado aqui com a força vertical, que é essa aqui, ó, RBV. Tudo bem. Mas se eu puxo ele mais para a esquerda, o RBV vai aumentar, porque daí eu tenho que gerar um torque maior ainda. Eu tenho uma distância menor, eu tenho que usar uma força maior. Para gerar o mesmo torque, na verdade, né? Desculpa, tem que gerar uma força maior ainda para manter o torque, já que eu diminuí a distância. Ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso, né? A gente não vai ficar encanado com isso aí, mas vamos calcular tal e coisa, depois a gente calcula. Mas a pergunta que ainda não quer calar, né? O cara vai falar assim, peraí, professor, estava analisando aí, né? Você sempre fala que a gente tem que analisar os momentos, e a gente fez isso aqui, né? Que o momento, ele é quanto ele vai querer girar no sentido horário, e quanto eu vou ter que gerar de reação ali para ele não girar no sentido horário. Então, eu tenho a força que faz ele descer, e a outra vai fazer ele subir, e no fim das contas vou manter ele no lugar ali. Agora, olhando aqui, a gente entendeu que tem um RBH. Qual seria o RBH? É só jogar aqui e calcular, né? Então, eu poderia calcular aqui também, tá? Que seria fácil de calcular. Quem que consegue calcular o RBH aí? O RBH vai ser o quê, ó? Posso usar o cosseno de 30, né? Então, vamos fazer rapidão aqui, ó. RBH está aqui em cima. Vou escrever ele aqui, ó. RBH. Subir um pouquinho que ficou apertado. RBH igual... E agora eu vou calcular. Então, vou usar esse lado aqui, galera.
não pretendia calcular isso aí, né? Então, RBH isso é igual. Agora, olha, fica muito tranquilo, porque quando eu tenho a hipotenusa, é só eu ver qual é a função que está aqui e multiplicar pela função. Então, por exemplo, eu posso dizer que RBH, eu vou fazer a forma simplificada, depois eu mostro como é que eu cheguei aí. É igual, então, a RB, que é o do 25 mil, vezes cosseno de 30 graus. Você vai falar, mas como assim, né? Como que você chegou nisso aí tão rapidão? Fácil, ó. Se a gente pegar aqui cosseno de 30, mas caiu alguma coisa aí. Ele é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, RBH dividido. Certo? Então, lembra que o RB está embaixo aqui, né? Botei a barrinha aqui do lado, mas ele está embaixo aqui. Ah, vamos fazer embaixo, vai. Eu fico mais feliz. Vamos apagar ele daqui. Pronto. Vou fazer ele embaixo, que evita mal entendido. B, tá aqui, vou ajeitar ele aqui, né? Ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, tá correto isso? Tá, né? Vocês não falaram, mas tá. Faço a fraçãozinha, e agora é fácil de eu entender, né, ó. Se eu jogar o RB lá em cima multiplicando cosseno 30, ó, RB cosseno 30 é o RBH. Tá aqui, ó, RB cosseno 30 é o RBH. Então, ficou fácil, né? E aí, cosseno 30, então eu posso voltar na minha fórmula inicial ali, dizendo o seguinte, que RBH é igual, quanto que é RB? 25 mil, que eu acabei de calcular, vezes cosseno 30, 0,866. Então, RBH é igual... Quanto que dá isso aí, galera? Por favor. 1,665. 21.650. 1.650 ou 1.665? 21.650. Ah, 21. Eu não entendi o começo. 21.650. É. Isso. Então, vejam só. Acabei de colocar aqui. Então, vamos trazer para cá, né? 21.600. Não era para pôr espaço, menino. 21.650 Newton. Só subir um pouquinho aqui, que ele ficou encavalado com a linha. E pronto, olha aí que beleza, né? Então, olhando para esse negócio aqui, ó, eu sei que essa força aqui, ela vai valer 25 mil. E essa aqui vai valer 21.650 Newton. Certo? Então, agora o problema começa a ganhar números, né? Só que um cara bom observador, ele vai falar assim, peraí, então, tá, se essa força aqui para a direita, no ponto B, ela tem que ser rebatida por essa aqui no ponto A, então eu posso dizer que essa força aqui, que seria o RAH, não é isso? Que é a reação no ponto A na horizontal, vou chamar aqui de RAH, certo? Ela é igual a quanto? Mesma coisa, 21.650 Newton. Nossa, que bonitinho, né? Isso aí, galera.
Tá, então eu igualei, né? Ó, o que empurra para a direita tem uma reação que puxa para a esquerda, então o troço fica parado. Legal, já não vai sair andando para lá. Mas reparem bem o seguinte, né? Eu tenho 5.000 para baixo e tenho 12.500 para cima. Isso não está parecendo um pouco desequilibrado? Eu acho que não, porque o pistão tem que tem que ser mais forte, é para erguer o braço. Sim, o pistão vai erguer. Mas o que acontece é que para ele erguer, ele tem que fazer uma força que é bem maior do que a força que está sendo feita nessa ponta aqui. Então, se a gente pensar só nas forças verticais, esquecer o resto, a gente vê que tem 5.000 para baixo, mas tem 12.500 para cima. Isso aqui vai subir igual um elevador, não vai? A menos que eu prenda ele em algum lugar. Onde que eu posso prender isso daí? Vou mostrar para vocês onde que eu posso prender. Ó. Entendeu? Eu tenho uma força aqui em A, que seria o RAV, né? Então, eu tenho uma força vertical aqui, que vai ser o quê? A diferença. 12.500 menos 5.000, 7.500. Aí sim, aí o sistema está equilibrado. Então, mas você quer dizer, então, que quando você faz força aqui, você tem que segurar isso aqui para baixo, senão ele vai levantar? É igual uma gangorra, né? Você apoia aqui a gangorra, quando aqui desce, aqui não quer subir. Qual é o jeito de não deixar subir? Fazer uma força para baixo, botar alguma coisa segurando aqui. Ah, então é igual uma gangorra, ó. 2 forças para baixo, uma força para cima. Uma força para a direita, uma força para a esquerda. Se eu somar essa que desce com essa que desce e tirar essa que sobe, dá 0. Se eu colocar essa que vai para a direita e tirar essa que vem para a esquerda, dá 0 também. E assim funciona, meus amigos. Vejam, a minha preocupação hoje aqui não é ensinar vocês a calcular guindaste. Isso tem tempo para a gente fazer, e a gente vai fazer. O que eu quero é mostrar como que os vetores, lembra que a gente começou a falar de vetores, como que eles ajudam a gente. Então aí vem aquela parte, né, que eu falo para vocês, vou falar do barquinho. Alguém quer copiar isso aí, quer tirar foto, alguma coisa? Eu vou apagar já já. Professor, Oi? então aí no caso, você, você faria a conta aqui, 21.600 menos 12.500. Aí, essa diferença é que ficaria no ponto B Olha só, ao ponto eu não C. posso misturar força horizontal com força vertical. 21.650, ele está na horizontal. Certo? O que eu estou fazendo aqui, Newton, é assim, ó, eu tenho 5.000 para baixo aqui, eu tenho 12.500 para cima aqui. Então, está dando uma diferença aqui de 7.500 para cima. Então, vou ter que gerar 7.500 para baixo aqui, para igualar. A hora que eu somar 12.500 menos 7.500 menos 5.000, aí dá 0. Esses problemas é que, assim, a nossa cabeça, ela está acostumada a pensar no todo. Mas quando a gente vai resolver um problema desse, a gente não tem condição de resolver ele inteiro. Então, a gente fatia ele em 3 partes. A primeira parte, ela só leva em conta as forças verticais, ou seja, o que empurra para cima e o que puxa para baixo. Só, esquece todo o resto. Depois, a segunda parte, ela só leva em conta as forças horizontais. O que empurra para a direita é o que empurra para a esquerda. Também tem que estar zerado ali. E numa terceira parte, aí, ou terceira fase, a gente fala dos momentos, o que faz girar no sentido horário, menos o que faz girar no sentido anti-horário. Então tem que zerar também, para estar em equilíbrio. Entendeu? Então eu nunca posso misturar vertical com horizontal, nem nada.
É claro que a gente percebeu o seguinte, como o pistão está inclinado aqui, ele tem uma parte na vertical e uma parte na horizontal, e é isso que eu vou explicar agora com a história do barquinho. Tá? Então, explicando a história do barquinho, vocês vão entender isso aqui melhor, e vocês vão falar assim, puxa, se eu soubesse o barquinho, talvez eu entendesse melhor, mas não esquenta. Esse problema aqui, a gente volta a falar nele mais para frente, né? Eu só quis mostrar assim, para não ficar aquela coisa, né? Ah, mas isso aí eu acho que não serve para nada. Não, serve para muita coisa boa. Dá para fazer muita coisa legal com isso aí, né? Então agora eu vou contar a história do barquinho e eu espero terminar a história do barquinho até a hora da gente fazer o nosso intervalinho. Depois, na segunda parte da aula, a gente vai fazer um pouco de porcentagem aí, né? Para poder... Ah, eu falei que ia contar da escala termométrica também. Mas isso é rápido, é de boa. A gente fala logo depois do intervalo. Tudo bem até aí, galera? Tranquilos? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Outra coisa que faltou dizer aqui, né, é o seguinte, quando a gente fala das forças horizontais, lembra quando eu estava colocando os vetores na outra tela ali, que eu coloquei, falei, eu posso estar com ele aqui, para cima, para baixo? Se ele estiver na mesma direção, é isso que importa. Então aqui, ó, esse vetor aqui e esse aqui, deixa eu rabiscar eles aqui, já que eu vou apagar mesmo. Então, ó, esse cara aqui e esse cara aqui, eles estão na mesma direção, que é a vertical, certo? Esse cara aqui e esse cara aqui, eles estão na mesma direção, que é a horizontal, tá? Esse cara aqui, ó, vou fazer ele amarelão aqui. Esse cara aqui, ele está inclinado. Então, como ele está inclinado, eu não consigo lidar com ele assim. Eu tenho que quebrar ele numa horizontal, que é essa aqui, e numa vertical, que é essa aqui. Tá? E mesmo esses caras aqui, ó, por exemplo, os azuis aqui, na vertical, eles estão em pontos diferentes, mas eles só fazem força para cima ou para baixo. Então é isso que importa. Para eu somar um vetor com o outro, ou para diminuir um vetor do outro, ele não precisa estar um alinhadinho com o outro. Pode estar um lá na esquerda, outro lá na direita. Desde que eles estejam paralelos entre si. Porque a gente chama isso aqui de linha de força. É uma linha de força infinita. Ela vem lá da puta que pariu, vai lá pro diabo que o carregue, né? Então, desculpa a gente falar assim, mas ela vem lá de cima infinitamente e vai lá para baixo infinitamente. Então, é a linha que manda. Naquela linha ali, você tem uma força que atua. Ela pode estar em cima da peça, do lado da peça, embaixo da peça, não importa. Nesse caso, porque a gente faz essa divisão em 3 etapas aí que eu acabei de citar. Forças horizontais, forças verticais e momentos. Ok? Beleza, então. Então agora a gente vai apagar essa tralha toda aqui e vai para o nosso barquinho, né? Tem gente já pensando, puta, que será esse negócio de barquinho que esse cara tanto fala? Mas é uma coisa muito simples. Eu gosto de citar um exemplo assim de um barco, né? E é a primeira vez que eu vou fazer o barquinho no Paint aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, vamos pensar no Paint. Vamos primeiro achar um barco. Um barco. Nosso barco vai ser assim, ó. Estou com o barco aqui. Ó. Ah, mas o seu barco é feio. Azar. Tô olhando o barco de cima, tá, gente? Olhando ele de cima, meu barco é assim. Tá bom? Quem quiser, faça um barco diferente. Agora, vou fazer o rio, né? O barco está no rio. Então, cadê o rio? Vamos fazer assim, ó. Rio. Tem que escolher uma cor azul, né? Essa água está muito azul. Vamos fazer essa aqui. Então, tá aqui o rio. 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 Beleza. Tá? Eu quero que esse barco suba o rio. E o que acontece, né? A correnteza está para baixo aqui. Está fazendo isso aqui, ó. Tá querendo levar o barco embora.
Eu quero puxar o barco para cima. Vou fazer outra correnteza aqui do lado, para vocês entenderem que a correnteza está puxando meu barco para baixo. Eu quero ir para cima. Ok? Então, a maneira mais fácil de eu fazer isso seria ou ter um motor aqui que geraria uma força nessa direção aqui, ó. Porém, com sentido inverso da correnteza, né? É isso. Quero fazer isso com o barco. Mas eu não tenho motor, tem que puxar esse barco. Para isso, eu tenho corda. Na verdade, eu tenho algumas cordas no barco. Então, pensando na corda, né? A melhor maneira de puxar esse barco seria eu entrar na água aqui e puxar o barco reto para onde eu quero ir. Então, eu vou caminhando aqui. Se for um rio raso e não tiver uma correnteza muito maluca aí, eu consigo. Eu desço do barco, vou andando, posso ir aqui atrás empurrando também, desde que eu faça força para cá. Vocês concordam comigo ou não? Fala aí, sim! Concordo. Aê, muito bem. Então tá bom. Só que eu não posso fazer isso, eu não posso entrar na água e fazer isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou na margem. Olha eu aqui, quer ver? Vou aparecer aqui, ó. Estou aqui, nesse ponto. Vamos fazer um ponto maior aqui, ó. Aqui, ó. Tô aqui na margem. Esse ponto vermelho. Então eu amarro a corda lá no barco e puxo. O que vai acontecer com o barco? Ele vai subir para onde eu quero? Sim. Ele vai subir certinho para onde eu quero se eu puxar ele aqui? Ah, ele vai vir mais pro lado direito da margem. Não, tem. Fica mais para o lado direito, né? Porque, na verdade, eu estou criando uma força nessa direção aqui, ó. Certo? Então, minha corda está aqui. Eu estou criando uma força assim. Aí eu falo, putz, não dá, né? A direção é essa, tá? A direção ela é infinita. Eu posso ir embora, eu posso voltar, mas a direção é essa aqui, tá? Beleza, vou deixar aqui, ó, a corda puxada aqui. Eu não botei seta, eu só botei a corda. Então, eu vou pedir para alguém, né? Vou pedir para o meu amigo Newton, que é o cara que tem o nome mais parecido com o meu, então a gente faz a dupla, né? Newton e Nilson, ó, que bacana, né? Então, o Newton vai ficar lá do outro lado agora, para não deixar o barco vir para o meu lado. Então, vamos pegar aqui. O Newton... Você é palmeirense, Newton? Não, senhor. Eu torço pro... Eu torço pro maior time do mundo, o Santos. Santos? Rapaz do céu, então nós vamos colocar um marrom aqui, ó, que é cor de areia para você, tá? Areia de praia. Sim, senhor. Valeu aí. Ou um cinza aqui, ó, que é cor de peixe, tá bom? Ó. O Newton tá ali representado pelo cinza, que é cor de peixe. Brincadeira, tá, Newton? Então, vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Eu e o Newton juntos, né? Nós vamos, então, cada um puxar o barco com a sua corda. E nós vamos ter o quê? Uma força aqui que vem em direção ao Nilson. Então, vamos escrever aqui, ó. Para ninguém ter dúvida, né? Vou botar N de Nilson e N de Newton, tá? Puta merda. Nilson. E aqui o Newton. Pronto. Tá? Então, nós temos aqui uma corda que o Nilson está puxando, uma corda que o Newton está puxando. E aí, o que acontece? Se a gente pegar e combinar certinho a maneira que a gente vai fazer força aqui, o barco vai andar retinho para frente aqui. Vai subir. Certo? Porém, vejam só.
Se a gente perder a coordenação aqui, vamos supor, se eu ficar muito lá na frente e o Newton ficar muito aqui atrás, a gente vai começar a torcer esse movimento, né? Onde o barco, se eu estiver lá na frente, a força que eu faço vai ser maior para frente e menor para o lado. O Newton, se ele estiver aqui mais para trás, por mais que ele faça força, ele vai estar mais puxando o barco para o lado do que para frente. Então, o barco começa a ir para o lado do cara que fica mais atrasado. Vejam só, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, vamos representar algumas figuras aqui, agora sim, usando o vetor no seu conceito mais amplo, ou seja, eu vou trabalhar módulo, direção e sentido, onde o módulo vai ter a ver com o tamanho da seta. Então, vamos pensar o seguinte, ó, uma situação, tá? O Newton, o barco está aqui, ele vai puxar... Opa, não é isso que eu queria. Ó, o Newton, o barco está aqui, ele vai puxar assim, certo? Com essa força. Eu estou mais lá na frente, eu vou puxar com a mesma força do Newton, porém, num ângulo diferente. Vamos imaginar que o ângulo é aqui, ó, né? A gente quer ir para lá. Então, o Newton ficou muito do lado aqui, ele está fazendo a mesma força que eu. O que vai acontecer? A hora que eu quiser somar esses vetores, eu tenho que usar a regra do paralelogramo, que é o quê? Ó, vamos botar setinha para não ter dúvida. Vetor, tá aqui, vetor do Newton, e o vetor do Newton. Ficou chique essa aula, né? Newton. Beleza. Para eu somar esses vetores graficamente, então, o barco está aqui, né? Eu quero que ele vá reto aqui, ó. Mas como que é feita essa soma? Eu vou fazer linhas paralelas a essas duas. Então, uma paralela com essa, eu vou fazer aqui com o mesmo tamanho, ó. Vou pegar aqui, ó, daqui até aqui, certo? Mesmo tamanho, ok? Vou levar ela lá, ó. Ó, levei prontinha. Tá? Agora eu vou pegar uma desse tamanho aqui do Newton, paralelinha aqui, bonitinha, vou levar ela prontinha lá, ó. Ó. Certo? A soma desses vetores vai ser o quê? Vai estar aqui, ó. Daqui do ponto onde está o barco até o ponto de encontro aqui. Então eu pergunto, o barco vai subir o rio? Não, vai para o lado do Newton. Por quê? A gente fala aqui, se eu pegar essas duas forças aqui, ó, do Newton da direita aqui e do Newton da esquerda, e decompor, o que vai acontecer? O que é decompor? É fazer aquilo que a gente fez lá no guincho, né? Colocou as forças em termos de horizontal e vertical. Então, como que eu decomponho essa bodega aqui? Vamos pensar no retangulinho, ó. Aqui o retangulinho, mas o retangulinho tem que ser com uma linha bem fininha, senão bagunça a nossa vida. Mas onde está esse retangulinho, professor? Aqui, ó. Aqui. Na verdade, eu vou fazer um triangulinho retângulo aqui, tá? Ó, aqui e aqui. Certo? E do Newton, eu vou fazer aqui, ó. Aqui e aqui. Opa, ficou tortinho. Fechei aqui, tá? Então, o que a gente está representando com essas linhas aqui, que ficaram mais ou menos, né? Quando eu faço essa força aqui, ó, do barco para a margem até o ponto que eu tô, vamos colocar os pontos aqui, para vocês entenderem, ó, o Newton tá aqui, e o Nilson tá aqui. Certo? O barco tá aqui. Vamos fazer o barco azul, vai. O barco tá aqui. Está o barco azul aqui, ó. Pronto.
Não, chega. Barulho estranho, parece que está ventando lá fora. Então tá. Quando eu fiz isso aqui, ó, essas linhas aqui formando dois triângulos retângulos aqui, eu estou demonstrando para vocês que, embora a gente esteja fazendo forças parecidas, a minha força ela está muito mais para frente do que para o lado, enquanto que a força do Newton ela está muito mais para o lado do que para frente. Então veja, duas forças para frente, elas se somam. Então vai somar a minha com a do Newton, vai chegar até aqui. Porém, as forças para o lado elas se anulam. O Newton puxa para lá com uma força, eu puxo para cá com menos força. Então ele ganha. Ele vai ganhar tudo isso aqui, ó. Vou marcar dois pontinhos aqui para vocês entenderem. Vamos diminuir a espessura aqui, ó. Vou marcar em amarelo. Ó, a minha força vai daqui até aqui. Dá para ver esse amarelo? Acho que não, né? Vou marcar de outra cor. Vou marcar em verde, vai. Então, ó, a minha força vai daqui até aqui. A do Newton vai daqui até aqui. Se eu pegar esse tanto do Newton e somar com o meu, ó, eu venho até aqui. Certo? Ó, minha parte, a parte do Newton, ó. Cheguei onde? Cheguei aqui na crista. Tá vendo? Deu certinho o tamanho aqui, ó. Então, eu estou provando para vocês que... Agora eu vou tentar rabiscar aqui, ó. Eu consigo fechar aqui. E aqui. É um novo triângulo que eu tenho aqui, né? Ó. Não ficou boa essa marcação. Deixa assim. Minha força, força do Newton. Se somam, tá? Então, é a minha componente no Y aqui, no sentido do rio, e a componente do Newton na mesma direção, no mesmo sentido. Agora, quando a gente faz isso, ó, eu vou marcar aqui em roxo. Ó, a minha força para cá é isso aqui, daqui até aqui, que é esse pedacinho aqui. A do Newton é daqui até aqui. Se eu pegar a do Newton e tirar a minha, eu vou voltar até esse ponto aqui, ó. Ok? E esse ponto, ele tá onde, ó? Tá aqui, ó, na ponta da seta. Então, se a gente fizer isso bonitinho, com medidas, num papel milimetrado, legalzinho, a gente vê que o gráfico é perfeito. E aí você vai falar assim, como que eu posso fazer para corrigir isso daí? Bom, se eu fizer uma força aqui, agora eu vou rabiscar do meu jeito aqui, tá? Vamos pegar uma outra cor que não foi usada aqui ainda. Esse vermelhão doido aqui. Se eu fizer uma força muito maior que o Newton aqui, ó, eu vou torcer esse negócio para cá. Ixi, faltou um pedaço, calma aí. Calma aí. Vou fazer assim que é mais garantido. Vou torcer esse negócio para cá, que deu uma coceira no olho aqui, tive que parar. E com isso eu gero o quê? Eu gero uma resultante aqui, ó. Então eu já não estou deixando o barco ir tanto para a esquerda, porque eu estou fazendo uma força que é o dobro, mais ou menos, da força do Newton aqui. Então, quer dizer, se não houver coordenação entre as partes, alguém vai fazer muito mais força. Então, se você bola um mecanismo lá que você tem que ancorar alguns suportes em alguns lugares, se você não fizer um pouquinho de cálculo ali, não fizer uma divisão justa ali, você vai falar, eu coloquei parafusos aqui que aguentam, mas um vai estar sobrecarregado e o outro vai estar meio folgado. Então, é claro que na cabeça da gente, a gente sempre imagina assim, onde é o ponto de equilíbrio, né? O ideal aqui seria o quê? Seria esse barco tá bem aqui atrás, nós dois lado a lado, bem lá na frente, se a gente tivesse corda suficiente, porque a gente faria, toda a força que a gente fizesse, ela ia ser para levar o barco para lá, que parte da nossa